Que moeda esquisita. Será que é dinheiro falso? Ora, ora, mochileiro, fique sabendo que essa moeda é totalmente verdadeira. Só que ela não vale nada. Hã? Não entendi. Se a moeda é verdadeira, por que ela não vale nada? Essa moeda de cobre já teve valor, mas isso foi lá no século XIX. Hoje seu valor é histórico, mas naquela época ela valia exatamente um vintém. Ah, por isso que a minha avó fala que uma coisa não vale nem um vintém. Então quer dizer que o vintém já foi dinheiro no Brasil? Isso mesmo. Ela era moeda de menor valor no sistema monetário da época e acabou entrando para a história porque foi protagonista de um movimento popular contra o aumento das passagens dos bondes, a Revolta do Vintém. E essa história de revolta por aumento de passagem, até hoje a gente vê por aí, hein? Bem observado, caro viajante. Mas no caso dessa nossa história da Revolta do Vintém, a tensão começou em 28 de dezembro de 1879. Sem suspense, por favor. Me diz logo aí o que foi que aconteceu. O monarca Dom Pedro II governava um império que pretendia ser moderno e civilizado. E por um tempo, tudo parecia correr bem. Mas essa situação começou a mudar quando o ministro da Fazenda propôs a cobrança de uma taxa sobre o valor das passagens dos bondes que circulavam pela cidade do Rio de Janeiro, a capital imperial. Essa taxa teria o valor de um vintém, ou R$20. E essa medida, tomada em tempos de crise, desagradou diversas camadas da população. E se fosse hoje, as redes sociais iam estar cheias de posts revoltados, piadas, memes. Como foi que fizeram naquela época? O mesmo que ainda vemos acontecer em muitos lugares. Inicialmente, milhares de pessoas foram para as ruas. Reunidas em frente ao palácio onde Dom Pedro II morava, elas pediram uma audiência com o imperador. E as pessoas foram recebidas? Dom Pedro II aceitou receber apenas um grupo. Mas os que queriam o encontro não aprovaram essa proposta, aumentando o clima de tensão. Mas esse aumento das passagens era tão grande assim para causar tanta confusão? Naquela época, o bonde puxado a burros era o transporte coletivo mais importante no Rio de Janeiro. Eles atendiam a passageiros com realidades sociais opostas. Eram donos de escravos e de terras, comerciantes, desempregados, ex-escravos, eventualmente até a nobreza. O aumento das passagens atingiria indiscriminadamente quem usava os bondes. E claro, pesaria mais para os pobres, muitas vezes desempregados, pessoas comuns que viviam excluídas da oportunidade de dialogar com o governo. Mas em resumo, o movimento foi por causa do aumento das passagens. Na verdade, meu jovem, a revolta não foi só pelos R$20. Não? A revolta faz parte de um contexto de mudanças estruturais. O movimento correspondeu a uma estratégia de setores, incluindo o dos menos assistidos, que pretendiam encontrar saídas para problemas que afligiam a sociedade urbana imperial. Vem cá, movimentos assim eram comuns naquela época? Não, não eram. O fato de os manifestantes terem levado a política para as ruas do Rio de Janeiro, desafiando as leis vigentes, fez da Revolta do Vintém um movimento singular. Mas as pessoas queriam derrubar a monarquia? Não, eles não tinham essa intenção. Seu objetivo era fazer valer seus direitos. Mas, de fato, a popularidade da realeza já não se sustentava. Por que não? A opinião pública quase totalmente havia perdido a confiança no trono. Os problemas se acumulavam, como os gastos com a Guerra do Paraguai, a Grande Seca de 1877 no Nordeste, a campanha abolicionista e a onda republicana que se fortalecia pelo país. Ok, mas e a Revolta do Vintém? Como é que ficou? Pois bem, no dia 1º de janeiro de 1880, data do início da cobrança do imposto, aproximadamente 4.000 pessoas caminharam em protesto do Largo do Paço até o Largo de São Francisco, onde havia um terminal de bondes. E eles ainda queriam uma audiência com o imperador? Não.
Dessa vez, ninguém queria conversa. O centro da cidade se transformou em um espaço de guerra entre as forças militares e os manifestantes. Tiros foram disparados, bondes virados, depredados. O estado de sítio foi decretado. E a revolta durou muito tempo? A polícia, com a participação das forças do Exército e da Marinha, interveio. A violência de ambas as partes marcou o movimento. E, de acordo com a polícia, a ordem só foi restabelecida em 5 de janeiro. Tá, e o valor das passagens? Aumentou mesmo? As companhias de bondes reivindicaram o cancelamento do imposto ao governo. E em 5 de setembro, a cobrança acabou sendo revogada pelo parlamento. Então, o povo venceu. As pessoas conseguiram o que elas queriam. Mais do que isso, a revolta do Vintém transformou a ordem vigente. A tradicional concentração das decisões em círculos restritos foi contestada. O povo pessoalmente o revogara. Emergia no cenário político oficial um novo ator: a população urbana. Cara, essa história estava tão legal que eu esqueci de novo de perguntar quantos pontos eu já tenho. Minha memória é brincadeira mesmo. Mas isso que eu aprendi hoje, cara, isso eu não vou esquecer jamais. Aonde será que o mochileiro irá parar em sua próxima viagem? Não perca essa aventura!